Caríssimos e caríssimas, bem-vindos, bem-vindas. Esse quer ser um breve vídeo apenas para apresentar a vocês o nosso percurso online de filosofia. Um curso livre, gratuito, totalmente online, idealizado pelo Instituto Teológico de Linz, o ITEL. Este curso ele é oferecido a partir de um encontro, de uma parceria com outras duas grandes instituições. O Centro Universitário de Linz, Unilins, mediante a sua Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária, e a Faculdade João Paulo II, FAJOPA, de Marília. Juntos, os membros dessas instituições buscaram, idealizaram um curso de filosofia que pretende ser de grande auxílio para todos os participantes, todas as participantes, nesses momentos tão necessários de reflexão, de aprofundamento e de crítica como os que estamos vivendo. Para tanto, o nosso percurso se subdivide em 10 etapas, que vai tentar envolver um pouco, sim, a história da filosofia, mas também abordar aspectos sobre os quais a filosofia incide, trazendo uma reflexão inovadora, uma reflexão mais crítica, um outro olhar sobre o que seria essa filosofia em si mesma. E isso até os tempos de hoje, trazendo discussões tão necessárias, significativas, como discussões, análises filosóficas a respeito dos direitos humanos, da democracia. E assim nós vamos trabalhando diversas óticas. Começaremos lá no tema 1, falando do analógico ao digital. Quer dizer, a filosofia que surge naquele período que nós podemos designar como era axial e que se prolonga ao longo da história, por cerca de 2.500 anos, até chegar a um período em que a informatização parece nos dominar. E por isso é cada vez mais necessária uma posição crítica, racional, diante de tudo que nos envolve. Vamos perceber também, no tema 2, como foi a imbricação da filosofia e outras formas de pensamento, sobretudo a teologia, durante aquela que se convencionou chamar de Idade Média. Então vamos falar da filosofia medieval, a patrística e a escolástica. Nós temos de perceber que, ao falarmos da patrística, estamos falando de um tipo de pensamento filosófico, de uma abordagem filosófica que não deve ser confundida com a patrologia, que é o estudo do pensamento dos santos padres da Igreja. Vamos então, a partir dessa discussão do papel da filosofia na Idade Média, quando ela chegou a ser considerada até mesmo como a serva da teologia, nós vamos então, em uma terceira etapa, verificar quais são as possíveis contribuições que a filosofia pode trazer para a leitura dos textos bíblicos. Algo muito importante quando nós nos deparamos, às vezes, com pessoas que fazem um uso inadequado dos textos bíblicos, mais do que promovendo a libertação, promovendo, sim, momentos de subjugação, momentos de manipulação, que retiram de nós, seres humanos, aquilo que nos é característico, que é a nossa capacidade de deliberação, de escolha. E isso vai ser bastante destacado nos temas 4 e 5, onde vamos discutir, no tema 4, a antropologia filosófica, buscando refletir com vários autores que fizeram a mesma pergunta. O ser humano, ou entre aspas, o homem, quem é ele? Às vezes, essa pergunta não encontra respostas fáceis. Às vezes, essa pergunta não tem resposta. Ou às vezes, a resposta não seja aquela que vulgarmente encontramos por aí. Quem é então o ser humano? Entender o que é o ser humano é importante pelo que nós vamos discutir no tema 5, que é a ética e a moral. A moralidade é uma característica intrínseca e única do ser humano. O ser humano, por suas características de liberdade e também de racionalidade, assume um ônus, que é o ônus da responsabilidade moral. Até alguns autores vão chamar o ser humano de animal moral. De todos os animais,
o ser humano é o único sobre o qual recai a responsabilização moral. Mas o que vem a ser isso? Moral, ética. Em que isso nos distingue dos demais seres? Quais suas implicações para a nossa vida? Essas implicações éticas e morais que recaem sobre os ombros da humanidade podem ser discutidas na correlação existente entre mito e religião, que é o nosso tema 6. A religião é um mito? Os mitos estão presentes na religião? Como são construídos ou destruídos os mitos? Qual a importância que os mitos têm na nossa vida? Qual a importância que teve no surgimento da filosofia? Isso também é muito significativo, porque nem sempre os mitos são utilizados, criados de uma forma positiva. Nós vamos ter que perceber que muitos discursos podem ser discursos recheados, eivados de simbolismos e significados que mais encobrem do que desvelam a realidade. É o que nos faz perceber o tema 7, quando a discussão será sobre a lógica e verdade, em oposição à pós-verdade e às fake news, as verdades alternativas, as construções de narrativas que deixam os fatos à margem. Esses são discursos contrários ou contraditórios ao que eram os discursos míticos, onde uma linguagem figurativa, a linguagem mítica, tentava se pronunciar sobre a verdade dos fatos. Hoje, os discursos de fake news, pós-verdadeiros, digamos assim, eles tentam encobrir a realidade. Algo que está muito, digamos assim, vinculado com uma das interpretações do que vem a ser a ideologia. Os discursos falsos, deslocados, que tentam encobrir ou justificar uma realidade. Por isso a necessidade de nós trilharmos uma filosofia que nos conduza à emancipação, à liberdade. E o tema 8 vai falar justamente sobre as trilhas de uma necessária filosofia, em um tempo em que são muitas as formas de subjugação do indivíduo, sujeito, ou da coletividade, da humanidade. Então, há uma necessidade de ir além, de enxergar além. E perceber que esse enxergar além implica em derrubar barreiras, romper fronteiras, fronteiras do preconceito, da discriminação. Então, o tema 9 vai justamente falar sobre um percurso filosófico sob a ótica feminina. Quer dizer, a filosofia não foi sempre, jamais, construída, desenvolvida e dirigida apenas aos homens, no sentido da sexualidade, não é? Tivemos sim grandes filósofas ao longo da história, muitas delas apartadas, esquecidas, mas nós podemos falar desde Hipácia de Alexandria até chegar a grandes filósofas contemporâneas. Não vou citar o nome de uma aqui para não criar também uma espécie de distinção entre essas grandes pensadoras. Mas elas estão ainda no nosso meio, contribuindo em muito para uma reflexão de uma sociedade igualitária, justa. E a justiça, a igualdade são a base, justamente, são a base, digamos assim, de uma sociedade democrática. Daí, então, no nosso último tema, como que em um coroamento do nosso percurso, falarmos de como a filosofia pode ajudar na construção de uma sociedade democrática. Democrática, pois, como já falamos, justa e igualitária, fundada em cima do respeito à dignidade da pessoa. Esse respeito à dignidade da pessoa humana, a dignidade, sobretudo, é o fundamento dos direitos humanos que nos permitirão vivenciar a nossa cidadania. Não há democracia nem direitos humanos sem cidadania plena. Então, nós vamos iniciando no dia 10 de agosto de 2022, vamos iniciando o nosso grande percurso online de filosofia. Lembrando que nós teremos sempre os nossos encontros quinzenais, às quartas-feiras, a partir das 19h30, no canal nosso do YouTube. Aquelas pessoas interessadas em adquirir uma certificação de extensão universitária poderão fazê-lo a partir do nosso link
www.filosofia.itelins.org.br. Ali, mediante o pagamento de uma pequena taxa, receber-se-á esse certificado. Quem não tiver o interesse na certificação, a participação é franqueada do mesmo modo. Lembre-se, cada tema terá 2 encontros, totalizando 20 encontros nessa longa trajetória, que também é curta, do nosso percurso online de filosofia. Uma realização do Instituto Teológico de Lins, com as parcerias do Centro Universitário de Lins, a sua Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária, e a Faculdade João Paulo II. Bem-vindos, bem-vindas, e comecemos então a nossa trajetória.